O fato de alguém pregar para si não quer dizer que a pessoa seja um homem de Deus. O fato de alguém profetizar para você não quer dizer que a pessoa seja um homem de Deus. Diga, hoje vamos falar de um assunto de extrema importância. Igual a todos os outros. Chatuala. Amém. Diga, vizinho. O mistério por detrás do seu homem de Deus. Diga, o mistério por detrás do meu homem de Deus. Diga, o mistério por detrás do meu homem de Deus. Diga ao vizinho, o mistério por detrás do seu homem de Deus. Amém. 2 Reis, capítulo 4, verso 9. João, capítulo 5. E 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. O mistério por detrás do seu homem de Deus. Segunda de Reis 4, verso 9. João 5, 6 a 7. E 1 de Tessalonicenses 5, 12 a 13. Eu preciso que você preste muita atenção a esse estudo que está a iniciar hoje, porque vai mudar a sua vida. Amém. Você vai descobrir que Deus, Maria, você pode chorar quando você quiser chorar diante de Deus. Há coisas, Maria, minha filha, que Deus traçou. Se não nos alinharmos, as nossas lágrimas não comovem a Deus. Sabiam disso? Há lágrimas que sim, podem comover a Deus, mas há lágrimas, Alex, que não comovem a Deus. Nem movem o Senhor. Deus não se... You will see. Let me teach you this. 2 Reis 4, verse 9. Let's read the Bible. É possível ler? 2 Reis 4, verso 9. E João capítulo 5, 6 a 7. Ok, quem achou o poder? 4:9 diz assim: certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Peço para repetir. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Começa do verso 8, só para contextualizar. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Certa vez ela revela a seu marido. Diz o quê? Ela sugeriu ao seu ela marido: sugere a seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Você vai entender porque que algumas coisas não acontecem na sua vida. Aqui vem assim no verso 9. E ela disse a seu marido: eis que agora eu percebo
que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por aqui. João capítulo 5. Podemos saltar? João capítulo 5, versos 6 a 7. O verso que interessa é 7, mas para contextualizar, podemos começar do verso 6. João 5, 6 a 7. Na versão que eu tenho diz o seguinte: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? Verso 7 que interessa. O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Repito, o homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce um outro antes de mim. Só a versão apóstolo, como é que vem? 6. Quando Jesus viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Tessalonicenses 1, capítulo 5, versos 12 a 13. Diz assim: caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhei em paz uns para com os outros. Diga: Senhor, abençoe sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, tome sua assento diante do Senhor nas regiões celestiais. Uma das coisas que tenho visto no corpo de Cristo é que há momentos quando Deus move-se em algum ministério, em algum lugar, há sempre quem é abençoado, há quem carta, recebe a bênção e há manifestações na sua vida, mas também há pessoas que nem por isso ficam lá muito tempo e aparentemente nada acontece em suas vidas. E estou falando de pessoas que comprometem-se com Deus, pessoas comprometidas com o Senhor, não pessoas que estão lá só porque alguém convidou ou porque querem ser abençoadas, vivem tendo dupla, tripla vida. Falo de pessoas que estão a viver segundo a palavra de Deus, estão numa casa onde Deus está a ministrar, Deus move-se, Deus fala poderosamente, existe a presença manifesta de Deus, existe a demonstração do poder de Deus, e Deus liberta várias profecias e tudo mais, mas ainda há pessoas que não são abençoadas. E eu acho que esta palavra vai ajudar a perceber, assim como o mistério de ventre ajudou a perceber porque é que há pessoas que nascem com certos desafios de saúde, não é? E vimos que não é que Deus viu alguém do céu para tal, as transformações ocorrem no ventre. E é importante perceber que a razão pela qual muitas pessoas fazem certas coisas é porque se calhar lhes falta a compreensão e a informação sobre quem é de verdade o homem de Deus. É preciso perceber que há coisas que Deus faz em nossas vidas ou fará em nossas vidas que estão ligadas a certas pessoas. Por exemplo, se você é formado, sabe muito bem o conhecimento que você tem, adquiriu sim, porque há pessoas que estiveram te ensinando, partilhando consigo aquilo que eles conhecem e sabem. Para dizer assim que nem tudo que a gente sabe surgiu de nós, não é? Somente por iniciativa própria, mas há pessoas que Deus trouxe em nossas vidas que acabaram nos ajudando a chegar onde nós chegamos. E é importante você entender que há um ataque muito forte nesses dias contra homens de Deus, ou servos de Deus. O diabo faz de tudo para as pessoas desonrarem e, sobretudo, explorando fatores
que na verdade ele visa capitalizar aqui são as falhas de algumas pessoas que Deus levantou. Quando nasceu o ministério, logo eu disse assim na Ebenezer, que Deus nunca levanta um homem perfeito, uma mulher perfeita, mas Deus aperfeiçoa pessoas chamadas na medida que vão servindo ao Senhor. Já falo. A única pessoa perfeita, Ana, que Deus usou foi Jesus Cristo. Todos os restos na Bíblia tinham seus defeitos pessoais, que não vou aqui mencionar, mas quero que você entenda que há muita diferença entre um pregador, um homem de Deus e um pregador. Há muita diferença entre um pastor e um homem de Deus. Há muita diferença entre um profeta e um homem de Deus. Há muita diferença entre um apóstolo e um homem de Deus. Importa perceber que homem de Deus não é necessariamente um pregador. Homem de Deus ou mulher de Deus, se quiser, não é necessariamente alguém, não é necessariamente um profeta, não é necessariamente um evangelista, não é necessariamente um mestre da palavra de Deus. O fato de alguém pregar para si não quer dizer que a pessoa seja um homem de Deus. O fato de alguém profetizar para você não quer dizer que a pessoa seja um homem de Deus. Na Bíblia, nem todo profeta é chamado de homem de Deus. Na Bíblia, nem todo apóstolo é chamado de homem de Deus. Na Bíblia, nem todo pregador é chamado de homem de Deus. O termo homem de Deus não é usado de qualquer maneira na Bíblia. Para quem lê a Bíblia que sabe muito bem que essa expressão homem de Deus não se aplica a toda pessoa que Deus usa na Bíblia. Já fala. Para ser honesto convosco, a expressão homem de Deus é usada para 10 pessoas, uma das quais é um anjo. Então, tirando o anjo, a expressão homem de Deus é usada para 9 pessoas ou 9 vezes. Agora, fica a pergunta, quem é um homem de Deus? O homem de Deus é uma pessoa especificamente enviada para uma pessoa específica, em um tempo específico, numa situação específica, por um motivo específico. O homem de Deus é uma pessoa enviada por Deus especificamente para uma outra pessoa que está numa situação específica, num determinado tempo específico e por alguma razão específica. Vou repetir, homem de Deus é um homem, uma pessoa, mulher ou homem, que Deus envia de forma específica para uma pessoa específica, numa situação específica, por um tempo específico e por alguma razão específica. Homem de Deus é uma pessoa especificamente enviada para uma outra pessoa específica, não geral, específica, em um tempo específico, por uma motivação específica. Nota que quando tu dizes homem de Deus, alguma coisa começa a mover-se, a acontecer na esfera espiritual. Sempre você diz homem de Deus, alguma coisa começa a acontecer no mundo espiritual, porque o homem de Deus é uma pessoa especificamente enviada para si estar no seu meio por sua causa. Então, quando tu dizes homem de Deus, algumas coisas começam a acontecer in the realms of the spirit. Quando tu dizes homem de Deus, alguma coisa começa a mover-se de esta pessoa que está dentro da sua graça e começa a mover-se para si. Já tu fala. Homem de Deus tem nada a ver com título, tem tudo a ver com manto. Diga manto. Diga manto. Diga manto. Agora, o seu homem de Deus, você assim o considera por acreditar que Deus o achou adequado para enviá-lo para si, para fazer certas coisas acontecerem na sua vida. É alguém que você acredita que Deus enviou para a sua vida para fazer certas coisas acontecerem ou manifestarem-se na sua vida. Já fala. E na verdade, quem determina quem é o seu homem de Deus é você. Homem de Deus não é o pastor da sua igreja. Homem de Deus não é o profeta da sua igreja. Homem de Deus não é apóstolo da sua igreja. Homem de Deus é uma pessoa específica que você acredita que é enviada especificamente de Deus para si, para ajudá-la a sair de uma situação para uma outra situação. Por tudo quanto Deus faz, usa pessoas. Já tu fala. Já tu fala. Tudo quanto Deus faz, Ele precisa usar um ser humano.
Então o homem de Deus é alguém que eu acredito que é especificamente enviado de Deus para mim, não para nós, para mim. O pai da casa está para nós, o profeta da casa está para nós, mas o meu homem de Deus está para mim. É uma pessoa especificamente enviada de Deus para uma pessoa específica, numa situação específica, por um tempo específico, por uma causa ou razão específica. That's a man of God. O restante é profeta, o restante é evangelista, o restante é apóstolo, o restante é pai da minha casa espiritual, só isso. Mas o pai da minha casa espiritual pode não ser meu homem de Deus. O profeta da minha igreja pode não ser meu homem de Deus. É por isso, homem de Deus, quem determina quem é o seu homem de Deus é você. Eu nunca posso decidir e dizer assim, que sou o seu homem de Deus. Está errado. Eu sou o pai ou pastor da sua casa espiritual. Não sou o seu homem de Deus. Quem determina és tu e não eu. Eu posso ser homem de Deus para a pessoa estar ao seu lado e não ser o seu homem de Deus. E há coisas que Deus só faz pelo intermédio do homem de Deus, não através do apóstolo, não através do profeta, não. Há coisas que Ele só faz através do meu homem de Deus. Então às vezes a minha vida não anda porque não estou conectada com o meu homem de Deus. Admiro o pai da minha casa, admiro a mãe da minha casa, respeito todas as coisas, mas ainda não aceitei, não recebi como homem de Deus, como uma pessoa enviada especificamente de Deus para mim, para a minha vida, para ajudar-me a ser de onde eu estou, para onde devo estar. Então há coisas que Deus tranca nesta pessoa, que não dá profetas, não dá evangelistas, não dá pastores, não dá mestres, não dá pregadores. Há portas que só se acionam por meio do meu homem de Deus. Por isso que é você que recebe a revelação de que esta pessoa XYZ, é muito mais que meu pastor ou pastor da minha igreja. Esta pessoa é o meu homem de Deus. E através desta pessoa receberei a minha cura, a minha libertação, a minha capacitação espiritual. Está ligada a esta pessoa. Eu reconheço, recebo-a como meu homem de Deus. Não importa qual ungido possa ser um homem ou mulher, enquanto não tiver revelação de ser homem de Deus, jamais poderá você receber e beber ou cartar do depósito que Deus colocou nessa pessoa. Porque Deus só transfere para quem olha para si como meu homem de Deus. Pode ser muito ungido, Deus usá-lo poderosamente, usá-lo, a gente olhar de forma inequívoca, não ser possível desmentir, dizer aquele é Deus, aquele é mão de Deus. Deus usa este jovem, mas do que ele tem não pode passar para mim, porque só vai para pessoas que o recebem como meu homem de Deus. Este é um dos mistérios que mantém muita gente crente frustrada na vida. Tem pastores em suas igrejas, Deus move-se poderosamente, mas não tem um homem de Deus. Quem é esse homem de Deus? Esta pessoa, você olha para ela, é muito mais, está além de um simples pastor ou apóstolo, etc. Mas é um enviado de Deus para a minha vida. Ele foi enviado por Deus para ajudar a mudar a história da minha vida, para ajudar a transformar todo o caos que há na minha vida, virar todo o caos em mensagem e toda vergonha em testemunho. Este é meu homem de Deus. Até esse ponto de reconhecer a pessoa como meu homem de Deus, fica a saber que nem Deus te
pode ajudar em certas situações, porque Deus só envia ajuda por meio do seu homem de Deus. Até esse ponto não há libertação ou liberação do Espírito dele para si. Até reconhecer, entenda que Deus não está interessado em te ajudar, até você reconhecer o seu enviado como seu homem de Deus para a sua vida. Até reconhecer, Deus não está interessado em te ajudar, até você identificar a pessoa que vai considerar o meu homem de Deus. E a pergunta é, Alex, quem é seu homem de Deus? Quantas pessoas em toda a Bíblia, lembra que os moçambicanos não lêem a Bíblia? Read the Bible. Sempre que o povo de Deus clama ao Senhor, Deus diz, hei de vir ajudar, virei. Mas quase todas as vezes que Deus disse que havia de ir, mentiu, não foi. Mas não mentiu, mas foi, mas não foi. O que ele fez? Enviou pessoas. O povo clamou no cativeiro 400 anos. Estamos cansados da escravatura. Deus disse, vem libertá-los. Como é que ele foi? Foi via Moisés. Juízes, cheio de vários juízes. O povo clamava ao Senhor, hei de vir. Como é que ele foi? Mandou mata Jefta, mata Débora e muitos outros. Deus trabalha assim, envia pessoas. Mas estas pessoas, qual é a sua percepção, Miguel, para com essa pessoa? Por tudo depende da sua percepção, não do depósito. Já está lá, Deus pôs tudo na pessoa. Como é que você percebe esta pessoa? A mulher disse, a sunamita, disse ao esposo, baby, agora percebo. É tipo um boom, teve luz, boom, teve revelação. Não disse, é profeta, disse, percebo que este é um santo homem de Deus. Ai, o Ipa. Chata Bragadeixa. Todo mundo a dizer profeta, profeta, profeta. Ela, não. É mais que um profeta, é um homem santo de Deus. E a vida dela mudou. Let me show something. Let's read the Bible. Lucas 4. Lucas 4. Hey, my God. If you understand this. Lucas 4. Lucas capítulo 4. Leia verso 25. Lucas 4, 25. Diz assim: no tempo de Elias, posso lhe afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. 25, 26. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, exato, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Volto a repetir mais uma vez, por favor, preste atenção. No tempo de Elias, posso lhe afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Ele disse que havia fome, diga fome. Diga fome. Diga fome. Diga fome. Havia fome. E a Bíblia diz que em Israel haviam muitas viúvas. E na altura ser viúva era uma espécie de maldição, porque as mulheres eram esposas a tempo inteiro. O ganha-pão, o único, era o marido. Então, quando o marido morresse, era sinal de quê? Não só viuvez, não ter parceiro, mas era sinal de fome. Era sinal de morrer de fome. Então, a Bíblia diz assim: em todo Israel, o céu fechou, não cai a chuva, era um povo agrícola, não é? Não tinha como cultivar a terra, não tinha como ter a terra a produzir a sua cultura, porque não chovia. Durante 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, diz que em todo Israel, todo o país, haviam muitas viúvas. Isto é, haviam muitas viúvas, muita mulher que não tinham o que comer. Algumas só comeram, estavam a esgotar o rancho do mês anterior para depois morrer de fome. E a Bíblia diz assim: em todo aquele país, Elias não foi enviado para ninguém. Tanta mulher a morrer de fome, mas Elias é enviado para fora do país, para Sarepta em Sidom, onde havia uma viúva também a morrer de fome.
Em todo Israel, todo o país, morre de fome. Há viúvas, não tem quem ajudar. Não tem quem possa acordar pela manhã e ir à procura de alguma coisa para comer, porque o ganhador de pão já faleceu. E Deus, mesmo deixando uma chamba, não há nada a produzir na terra porque não chove. Então há muita fome. E viúvas muitas das vezes têm filhos. É a mãe a morrer de fome, tem crianças também a morrer de fome. Mas havia solução. A solução estava em uma pessoa. O facto de não implica que o fato de todo mundo sofrer não quer dizer que também o povo de Deus tem que sofrer. Porque quando há um ataque no meio de uma cidade, Deus sempre traz uma solução e tranca dentro de alguém. Mas naquele país de Israel, nenhuma viúva olhou para Elias como homem de Deus. Diz, é um profeta. É um profeta. E até pior porque ele andava em choques com o chefe de Estado. Tanta mulher morre de fome, crianças a morrer de fome. E a Bíblia diz que Elias tem solução. Deus não mandou para ninguém, mandou para fora do país. Porque no país ao lado também apanhou a bênção, a maldição de não chover. Havia uma viúva. E ele disse, vá para fora do país. Vai para Sarepta, vai para Sidon. Ele ordenou uma viúva para cuidar de si. Quando ele vai para lá, aquela viúva, quando veste o homem, diz o quê? Homem de Deus. As viúvas de Israel morreram de fome porque não olharam para Elias como homem de Deus. Isso prova que Deus não se move com as suas lágrimas. Você pode chorar, você quiser até amanhecer. O que move a Deus, principles. Toda mulher viúva é um profeta. Estamos a morrer de fome. Por causa daquele profeta ali, sentou com o presidente. Ele disse, ninguém vai chover mais. Blá, 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 blá. Na casa ao lado, uma mulher diz, hey, that's a man of God. Deus viu o coração dela. É man of God. Diz, man of God. Vai para aquele país. Ele sabe para Sidon. Vai ajudar aquela mulher. Vocês conhecem a história. Aquele punhado de farinha nunca mais acabou. Até que a chuva caísse. Imagine teu gás nunca acabar. 3, 4 meses o gás não acaba. Imagine se você comeu o tempo de legugo, farinha amarela, hein? Aquele legugo não acaba. Eu e a irmã Sara conhecemos legugo. Não acaba. Você tem 3 refeições à vontade por dia, mas não está a acabar. Muitas das vezes nós achamos que Deus me ajudar é sempre me dar dinheiro ou mandar alguém me dar coisas. Mas a ajuda de Deus também acontece quando aquilo que eu tenho não acaba até eu ter condições para comprar. Aqui as pessoas têm que viver milagres de Deus. Naquilo que você tem, não acabar teu gás 3, 4 meses até ter 1000 meticais para comprar gás. A ajuda de Deus não é só Deus trazer ou mandar alguém trazer. Não. É aquilo que tem não acabar até você ter condições para comprar. You weep. Glory be to the living God. Mas em Israel, se malou. Nenhuma mulher olhou para Elias como homem de Deus. Diziam o quê? Profeta. E Deus disse, Elias, sai, vai. E nota quem está a contar essa história. É Jesus. Quem está a contar é Jesus. Por que ele conta essa história? Leia verso 24. Acho que é 24. Verso 24. E continua a falar Jesus. Realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Nenhum profeta, quem fala é Jesus, é bem recebido na sua própria terra. Ele falando de si mesmo não era aceito. Então ele conta um fato histórico que todo mundo conhecia. Em outras palavras, ele está dizendo assim, pessoal, eu sou a resposta de Deus para a vossa situação, mas já que não me olham como homem de Deus, vão passar mal. Veja o que a história diz. Lembre-se de Elias, quando orou para não chover 3 anos e meio. Havia tanta viúva aqui nesse país, mas nenhuma beneficiou-se do milagre de Deus, exceto a estrangeira.
Se quiser, accepta a mundana. Se quiser, accepta a recém-convertida. Chegou hoje aqui, pá. De repente, pá. Bênçãos estão a manifestar-se. Porque chegou aqui e disse, hey, that's the man of God.